Atenção! Você sabia que o inventário pode matar? Veja por que você deveria parar agora de procrastinar em aderir a uma nova alternativa a este famigerado procedimento. Se você tem patrimônio, mesmo que seja um único imóvel, tem herdeiros, e não quer que eles empobreçam no futuro, você precisa assistir a este vídeo até o final. São apenas alguns minutos que vão fazer uma grande diferença positiva na sua vida e na vida de seus familiares. Você tem ideia de quanto já pagou de imposto por conta dos seus bens? Com certeza, é muito mais do que você imagina e gostaria. E você sabia que quando você não estiver mais aqui, são seus filhos quem vão pagar mais ainda? Pense no que vai acontecer com seu patrimônio quando você se for. Vai ser dividido entre os filhos durante o inventário? Os herdeiros que se virem? Duvido que você não esteja nem aí para quando você não estiver mais aqui. Já está doado em vida para os filhos? Vão obedecer a um eventual testamento? Se você respondeu sim a pelo menos uma destas perguntas, então, sugiro que pare e reflita. Isso é extremamente grave. Saiba que em qualquer um destes casos, o inventário pode gerar uma enorme perda patrimonial. Mas a maioria das famílias só descobre isso quando é tarde demais. Assista com atenção e divulgue para o máximo de pessoas que você puder. Vou te explicar o porquê. Olá, eu sou a Júlia, assistente virtual do Dr. Carlos Ferreira, um especialista em sistema de planejamento patrimonial da família. Você sabia que de 20 a 40% do seu patrimônio podem ser desidratados pelo inventário? Saiba também que doação de bens em vida, testamento ou até mesmo seguro de vida podem comprometer o seu suado patrimônio. Na doação de bens em vida, por exemplo, além de você pagar altos impostos, você não tem chances de recuperar o que já doou, caso precise ter de volta. E atenção! O que você doou para seus filhos se comunica com o regime de bens do casamento deles. Logo, genros e noras também passam a ser donos. Você tem certeza de que o relacionamento familiar de hoje será o mesmo de amanhã? Em relação ao testamento, pergunte aos herdeiros do saudoso Chico Anísio o que eles acham disso. Os familiares estão há anos se digladiando na justiça, sem prazo para este pesadelo terminar. Há diversas famílias de celebridades padecendo do mesmo mal, tais como os herdeiros do apresentador Gugu Liberato, da cantora Marília Mendonça e, mais recentemente, os herdeiros do Rei Pelé. Infelizmente, tal como estes famosos, muitos ignoraram ou procrastinaram em aderir a algo melhor e muito mais barato do que o inventário. E alguns herdeiros até morrem de tristeza, angústia, depressão ou mágoa. Muitas vezes decorrentes dos inúmeros transtornos típicos deste procedimento tão nocivo à família brasileira. Enquanto isso, muitos bens estão se deteriorando. E há as dívidas das famílias aumentando. Sobre o seguro de vida, faz sentido você ter um seguro para custear despesas de inventário? E se ao invés disso a sua família pudesse aproveitar integralmente este valor com coisas mais prazerosas? Vamos lembrar que na pandemia, muitos se foram sem deixar um planejamento sucessório adequado. Milhares de famílias descobriram tardiamente os altíssimos custos do inventário e muitas delas ainda nem o abriram, justamente por conta destes exorbitantes custos. Alguns filhos pensam que é só vender um dos bens para pagar as despesas com o inventário. E não se dão conta de que a venda daquele bem muitas vezes, a preço de banana, poderia ser evitada. Tem também a questão do constrangimento de se tratar sobre o assunto. E com isso as palavras inventário e herança viram tabus. Às vezes até surge um familiar esclarecido sobre os riscos inerentes ao inventário, mas ele teme ser mal interpretado ao trazer este assunto numa conversa em família. Resultado: grande perda patrimonial para os herdeiros, com grandes ganhos para governos, cartórios e advogados. E ainda pode piorar. Se o inventário for judicial, ou seja, se tiver que ser discutido na justiça, pode demorar décadas para ser concluído. Muito provavelmente você conhece ou já ouviu falar de algum caso assim. Isso sem mencionar as disputas e conflitos entre herdeiros, especialmente se envolver genros e noras. E é em muitos destes casos que sobrevém além da tristeza, da angústia, da depressão e da mágoa, as doenças e, por consequência, até a morte. Você tem ideia do que isso representa? Pelo amor aos seus filhos, não inventa de ter inventário. Além de causar muita dor, sofrimento e prejuízo, o inventário pode matar. Lembra que dissemos que o inventário tem altos custos? Pois é. Confrontando as enormes despesas do inventário com um eficiente planejamento sucessório, a diferença pode chegar de 80% a 90%. Vamos fazer então um comparativo. Analisemos o caso da família Silva, que comprou um imóvel há 20 anos por R$250 mil, que hoje vale R$1.150.000. O imposto sobre herança é estadual. No estado em que se localiza o imóvel, o valor do imposto é de 7%. Então, a família vai ter que pagar R$80.500 de imposto.
Os honorários advocatícios, também no valor de 7%, vão custar outros 80.500. É preciso seguir uma tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Entre cartórios e certidões, a família ainda vai pagar R$15.000. Subtotal, R$176.000. Dissemos subtotal porque, se a família não tiver estes 176 mil em mãos, considerando que pelo menos uns 70% deste valor deverá ser pago à vista, ela terá que vender bens para receber um sinal e finalizar o inventário. Considerando que o imóvel é o único bem da família, ela terá que vendê-lo para custear as despesas. Mas como o bem está em inventário, haverá um deságio de pelo menos 20% do valor do imóvel, que de R$1.150.000, será vendido por R$920.000. Como o imóvel foi adquirido por R$250.000 e vendido por R$920.000, houve um ganho de capital, que é a diferença positiva entre o valor de aquisição e o valor de venda. Neste caso, no valor de R$670.000, sobre o qual a família terá que pagar 15%, ou seja, mais R$100.500 a título de ganho de capital. Lembra que mencionei que governos, cartórios e advogados são quem realmente ganham com o inventário? Somando estes 100.500 aos 176.000 já gastos, o total despendido com o inventário é de R$276.500. Com este custo subtraído do valor da venda do imóvel, que foi de R$920.000, resta à família R$643.500 de um patrimônio original de R$1.150.000. Ou seja, uma perda patrimonial absurda de 44%. É isso que você quer para sua família? Acredite, suas gerações futuras também serão impactadas se seus filhos tiverem que inventariar seus bens. Se tiverem. Mas você pode atuar para que eles nem precisem fazer seu inventário. Então está na hora de mudar isso. Por favor, não me leva a mal. Estou aqui a pedido do Dr. Carlos Ferreira para te alertar de um perigo que você talvez nunca tenha pensado antes. É importante que você entenda de uma vez por todas o seguinte: quem não tem vida eterna, não tem que ter bens em seu nome. A boa notícia: existe um caminho para evitar que seus filhos sejam enquadrados nesta regra. Este caminho é um sistema de planejamento patrimonial da família do qual a holding familiar faz parte. Como se faz isso? Simples, por meio de uma empresa que não faz absolutamente nada. Como assim? Ela não vai apertar um parafuso, ela não vai bater um prego. Ela vai apenas guardar o patrimônio da família, já que ela está autorizada pela lei a existir sem fazer nada. Os bens saem do CPF, pessoa física, e vão para o CNPJ, pessoa jurídica, da empresa. Essa empresa funciona como se fosse um cofre. Você vai pegar aquele seu imóvel, por exemplo, vai colocar dentro do cofre, que na verdade é uma empresa. A partir de então, o dono do imóvel é o cofre e não mais o ser humano. Mas veja, o ser humano é também o dono do cofre, e é com ele que fica a chave. E aí, o detentor da chave do cofre vai botar a chave do cofre em nome de seus filhos, mas de maneira virtual, meramente burocrática, administrativamente. Ou seja, os pais, uma vez integralizado o capital social da empresa com os seus bens, transformam esses bens em cotas e doam as cotas referentes a esses bens aos filhos, que então passam a ser donos dos bens. Mas só administrativamente, porque o uso dos bens ainda é dos pais, enquanto eles viverem. Desta forma, os donos do cofre continuam tendo absoluto controle, repito, absoluto controle do imóvel ou de qualquer bem que eles tenham colocado dentro daquele cofre. Detalhe: o sistema permite que se defina em vida qual herdeiro fica com o quê. Isso evita conflitos familiares, que às vezes leva até a morte. Resumindo, os bens agora são dos filhos, mas a chave do cofre fica com os pais. Os pais podem inclusive alugar ou até mesmo vender os bens, sem darem satisfações a herdeiro nenhum. A diferença é que o dia em que o dono ou os donos do cofre não estiverem mais aqui, os filhos se tornam titulares da chave do cofre. É estabelecido um sistema de gatilho que fica esquematizado para que no momento do falecimento do dono ou dos donos do cofre, esse gatilho seja disparado. E esse gatilho tem a propriedade de disparar na hora adequada, que é o momento em que os titulares da herança, ou seja, os pais, falecem. Ele não dispara antes desse momento justamente para que os pais possam usufruir dos bens enquanto viverem. Ele só dispara quando os pais se forem e é a partir daí que ele beneficia os herdeiros porque esses herdeiros passam automaticamente a ter o domínio efetivo dos bens. Com isso, os filhos que já tinham a propriedade, lembra que a chave do cofre já estava em nome deles? Passam também a ter a posse dos bens, que até então era só dos pais. E tudo isso sem precisar de juiz, de advogado, de certidão de bens. Mas isso tem custo? Lógico que tem. Mas a um custo muito, mas muito menor do que o inventário. Na verdade, este sistema tem uma economia tributária impressionante. Vamos voltar ao caso da família Silva, que gastou R$ 276.500 no inventário. Neste novo sistema, a alíquota do imposto seria de 4% ao invés de 7%.
os honorários seriam acordados com o advogado, ao invés da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Como neste sistema a família não precisaria vender nada, não teria ganho de capital. E os custos com cartórios também seriam muito menores. Ainda em relação à família Silva, veja o quadro comparativo, entre o supervilão que é o inventário e a super-heroína holding familiar. Então, para essa tal de holding, tem que ter uma empresa? Se tem empresa, tem que ter contabilidade? Sim. Mas como é uma empresa que vai apenas guardar o acervo patrimonial da família, os custos contábeis são bem mais em conta do que os de uma empresa normal. Além disso, os benefícios econômicos decorrentes da holding superam em muitos custos com a contabilidade. Mas, será que é legal mesmo? Na constituição da holding ela tem que ser registrada em órgãos públicos e são usadas supletivamente as regras da lei das sociedades anônimas. Como saber se vale a pena? Hoje, basta ter patrimônio, ter herdeiros e não querer que eles empobreçam no futuro. Quem mais tinha a perder foi quem mais fez. É o caso dos bilionários. A holding familiar era tão sofisticada que somente as grandes fortunas, com suas grandes bancas de advocacia faziam uso. Mas, com a tecnologia da internet e a desburocratização promovida pela Lei da Liberdade Econômica, agora este sistema ficou acessível a milhões de brasileiros. Hoje, não precisa mais ser milionário para se ter acesso a este sistema. A licitude deste sistema permitiu que Renata Camargo, herdeira dos donos da Camargo Correia, apesar das investigações da Operação Lava Jato, adquirisse de forma lícita um apartamento nos Estados Unidos. Isso porque aquele dinheiro já fazia parte do acervo patrimonial da família e não pôde ser objeto das investigações. Portanto, a holding familiar protege a família contra reveses financeiros. E como ficam as famílias que já têm empresas? Estas precisam urgentemente constituírem uma holding familiar, até para a proteção do acervo patrimonial, tal como ocorreu com a família Camargo Correia. Além disso, elas podem usufruir de economia tributária. Como aderir a este sistema? Em nosso escritório a adesão se dá através de uma sessão de viabilidade. É uma reunião online entre o Dr. Carlos Ferreira e o cliente, junto com seus familiares se o cliente preferir. Nesta sessão, que dura cerca de 2 horas, o Dr. Carlos avalia a estrutura familiar e patrimonial e no fim da sessão ele é capaz de definir pela viabilidade ou não da holding familiar. Você não precisa ser bilionário para evitar o inventário. Só isso? Não. Sendo viável a holding, a família decide se quer ou não contratar a segunda etapa, que é o croquis estrutural. É uma planta baixa do patrimônio familiar onde o Dr. Carlos detalhará, com base na documentação recebida após a sessão de viabilidade, todos os custos de execução da holding. Nesta fase, há uma reunião de devolutiva para apresentação do croquis, onde alguns modelos de constituição de holding são apresentados para avaliação do cliente. E como fica a execução? Na apresentação do croquis estrutural, uma vez ciente de todos os custos da constituição da holding, o cliente decide se quer ou não partir para a terceira e última etapa, que é a execução da holding. Quanto tempo leva para a finalização do processo? Pode levar de 2 semanas a 1 ano, dependendo da complexidade e dos órgãos públicos competentes. Por que a gente não conhece muitos advogados que lidam com holding familiar? Porque no Brasil, atualmente há cerca de apenas 5.000 advogados que conhecem o assunto e boa parte deles pertencem ao time Holding Brasil, ao qual o Dr. Carlos é associado e que reúne o maior coletivo de profissionais deste tema no país. Mas, se no exemplo da família um patrimônio de pouco mais de 1 milhão custou 38 mil, um patrimônio em dobro vai custar cerca de 80 mil? Não necessariamente. Nossos serviços são cobrados por hora trabalhada e não pelo valor do seu patrimônio, afinal, a gente não estava lá com você enquanto você labutava. E todos os custos são demonstrados durante a apresentação do croquis estrutural, antes de você precisar decidir se deseja ou não partir para a fase da execução. Se a holding é tão boa assim, por que a maioria das pessoas ainda faz inventário? Por desconhecimento ou procrastinação. E a propósito da procrastinação, há uma informação importante. As chances de o imposto sobre herança aumentar são altíssimas, já que este imposto é baixo no Brasil, se comparado com outros países. Veja este quadro comparativo. Se 8%, que por enquanto é a alíquota máxima no Brasil, já devora boa parte do patrimônio familiar, imagine quando ele aumentar. E mais, sabia que o limite do imposto sobre herança tende a aumentar de 8% para mais de 20%? Os políticos costumam alegar que o imposto sobre herança no Brasil só penaliza os ricos, mas na verdade os ricos se protegem deste imposto fazendo holding familiar. É isso que antigamente só os bilionários faziam, mas hoje em dia isso está também ao seu alcance. Os familiares desses caras aí não pagaram um tostão de inventário. Agora que você não está mais entre os que desconhecem que existe a holding familiar, resta saber se você é um procrastinador ou um resolvedor. Isso porque nós abrimos uma janela com algumas vagas para aquisição da sua sessão de viabilidade com incentivo super especial para os resolvedores. Os
Os primeiros que adquirirem a sua sessão de viabilidade terão um incentivo de 50%, que irá diminuindo à medida que as vagas limitadas forem sendo preenchidas. Assim, para evitar que seus filhos desçam na escala social quando você não estiver mais aqui, durante esta janela, você poderá adquirir a sua sessão de viabilidade e agendá-la para uma data que seja boa para ambas as partes. Mas lembre-se, esta oferta é por tempo limitado ou até completarem as vagas disponíveis em nossa agenda. E elas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, não perca tempo. Se acabar, acabou mesmo. Acesse o link da descrição deste vídeo e adquira ainda hoje a sua sessão de viabilidade por um valor promocional imperdível. É a sua oportunidade de evitar seu inventário livrando seus filhos de momentos de horror, através de um ato de amor. Compartilhe esse vídeo. Com certeza, você conhece alguém que precisa urgentemente deste poderoso sistema de planejamento patrimonial. E aí, vai procrastinar ou vai resolver?